Olá, amigos da TV Cidade. Hoje estamos aqui com um convidado ilustre para mais um Cartas na Mesa. Nosso convidado de hoje é um agrônomo que poucas pessoas na cidade sabem que a profissão inicial dele é um agrônomo. Hoje é um empresário muito bem sucedido, de renome nacional e até internacional. Hoje estamos conosco aqui Gervásio Silvestrin. Gervásio, além de agrônomo e mega empresário, quem é o Gervásio Silvestrin? Eu gosto da minha profissão. Agora, no final de 2017, nós fizemos um encontro da turma, nós completamos 40 anos de formatura. Agronomia? Dia 17 de dezembro, em agronomia em Santa Maria. É a profissão, a faculdade que eu fiz, que sempre gostei. Se hoje fosse fazer uma faculdade, faria novamente agronomia, porque eu gosto. E é o meu chão, me sinto bem. Também nasci, me criei nas lidas agrícolas, né? Meu pai é agricultor, produzia uva, enfim, e uma agricultura de subsistência. E essa é a origem, eu gosto disso e me sinto bem. Antes, você chegou a trabalhar na prefeitura um período como agrônomo, né? Antes de ser agrônomo na prefeitura, o que fizeste na lida? Bom, eu trabalhei na prefeitura num projeto de piscicultura. Nós então construímos aí um projeto de construção de açudes e distribuição de alevinos. Então os primeiros alevinos de carpa chinesa que entraram em Farroupilha foi naquele tempo. Nós fomos a São Paulo, em Pirassununga, lá eu fiz um estágio e lá tem uma estação de piscicultura e daí nós trouxemos as primeiras carpas chinesas aqui, que veio para Farroupilha e que foi para toda a região, porque nenhum outro município já tinha trazido. Que anos era isso, mais ou menos? Isso foi nos anos de 85, por aí. Sinhaque Zanfeliz já. Isto. Sinhaque era o prefeito e então o Zanfeliz era secretário. E depois o Zanfeliz deu continuidade? Deu continuidade. E antes dessa passagem na prefeitura, o que você fez? Eu trabalhei um tempo na região lá das Missões, né? Ali com a venda de insumos, enfim, para agricultura. E depois eu voltei para cá, trabalhei na cooperativa caxiense também um período. E depois, rodou um pouco então? Rodei um pouquinho, depois na prefeitura e depois nós então implementamos aí o Quiviveiro Silvestrin, que nós chamamos no início aí, produzindo as mudas e depois a parte de comercialização de frutas, né, que é a Silvestrin Frutas. E hoje está entre as maiores 10 empresas do município? Sim. É um orgulho para a Farroupilha, né? Como é que deu essa entrada na FAPAM? Na FAPAM eu entrei e sou fundador da FAPAM. Opa, não sabia? Sim, e depois por questões também profissionais e também eu saí um tempo de Farroupilha e acabei que agora, mais recentemente, eu também não consigo participar assim, de todas as reuniões, mas sempre que eu posso, porque eu gosto, né? Enfim, o meio ambiente, né? Todos nós dependemos dele, então é algo que me atrai, também é condizente com a minha profissão, e eu gosto, então sempre que eu consigo eu participo das reuniões da FAPAM. Eu tenho visto que nos últimos 2 anos, mais ou menos, que você veio mais seguido, né? Isso. E a esposa também tem participado praticamente, muito ativamente. Também tem participado. Então, quantos anos tem a FAPAM mais ou menos? 25 anos mais? Acho que por aí. Por aí, né? O Pedro, a Docinha ali também, a Regina, foi uma turma... históricos aí que sempre, desde o início, sempre participaram. Eu participo só de 2011 para cá, quando começou a derrubada da árvore, da Praça da Matriz, né? Que foi o grande pontapé inicial ali que eu até hoje acho que o Barreto errou, porque ele poderia ter mantido muitas árvores ali, né? Assim como Nova Prata. Nova Prata reconstruiu toda a praça e manteve as árvores centenárias, né? Aqui a desculpa foi que as árvores estavam tudo podres, que a gente sabe que não era, né? Então, desde sempre eu disse que o Barreto fez um jardim e não uma Praça da Matriz, né? Praça tem que ter árvores, né? Certo. E não Também tinha, concordo. Né? Gervásio, qual é a função da FAPAM? Bom, a FAPAM, o próprio nome diz, né? Ela está ligada ao meio ambiente. Então, tudo que se relaciona com o meio ambiente, água, árvores, enfim, tudo que se refere ao meio ambiente, afeta, digamos, tem a ver com a FAPAM.
E então ela acompanha os movimentos e também, de vez em quando, alguma denúncia também, alguma coisa que está sendo mal feita, mas ela não tem assim muita estrutura, né? Mas o grupo também não é muito grande. Das é uma ONG, né? É uma ONG, né? A FAPAM, para quem não sabe, é a Associação Farroupilense de Proteção ao Ambiente Natural. O nome já diz tudo e é bastante abrangente, né? E, Gervásio, uma coisa que tu conhece bastante, né? Por que o Brasil ainda usa agrotóxico que os outros países são proibidos? É o lobby das grandes empresas? O que é isso? Somos um terceiro mundo nesse ramo? Porque tu tem uma experiência de Chile internacional, tu tem um conhecimento, né? O Chile usa tanto agrotóxico como nós? Olha, eu acho que usa um pouco menos, sim. Porque assim, ó, a questão do agrotóxico está ligado na produção e também muito com o clima. Vamos pegar um produto específico aqui da região, que é a viticultura. Então, o nosso principal produto aqui é a uva para suco, para vinho, enfim, para o espumante. O nosso clima é um clima muito úmido, com umidade relativa alta e chuvas com bastante frequência. Ao contrário do Chile, que é mais seco. Exatamente. Então o Chile tem um período de chuvas, mas é um período de que a planta está em dormência, durante o inverno. Aí então não afeta muito a planta. E aí, quando inicia a brotação, quando a primavera chega e a parreira brota, no Chile não chove mais. E eles vão até a colheita. Depois de colhida a uva é que vai começar a chover de novo. Então, nesse período que é que os fungos atacam, que dá as podridões, enfim, uma série de doenças fúngicas. E as doenças fúngicas são favorecidas pela umidade, pela chuva, umidade relativa alta. Então, se o produtor daqui ele fizer as mesmas pulverizações que faz no Chile, aqui ele não colhe nada. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, se chegar um suco lá que eles detectam algum agrotóxico, volta o suco, eles devolvem, né? Quem consegue produzir sem agrotóxico? Mas exato, o agrotóxico, se ele é bem utilizado, a dosagem correta, e respeitando a carência, o nível de resíduo não preocupa. Sempre fica alguma coisa, mas é um limite, cai dentro do limite tolerável, que é o Ministério da Saúde, enfim, que os organismos que tratam disso aceitam. Organismos internacionais internacionais ou também, locais? sim, internacionais, sim. Porque o que se vê assim, tu como um agrônomo experiente, com uma idade que já está pensando nos netos que nem eu, né? Não que tu tenha idade, né, para isso, né? Mas é um jovem ainda. Mas é possível o mundo se alimentar sem agrotóxico? É difícil. Hoje eu não acredito nisso. Não acredita? Não. Porque teria que ter toda uma preparação para isso e também a tendência se a gente vai eliminar tudo o que é agrotóxico, nós vamos ter também, e aí também faz parte disso, vamos dizer, uma agricultura orgânica onde não se usa adubo químico, enfim, o que acontece? Nós vamos acabar reduzindo a produtividade. E reduzindo a produtividade, nós não vamos ter alimento para todos. Mas a população está muito grande. Desde 1500, quando escreveram lá para Portugal, não disseram que se implantando tudo dá, e não tinha agrotóxico em 1500. Sim, então, dá, mas a produtividade da época é a produtividade de hoje. Se hoje nós tivermos a produtividade da época, nós teríamos muita gente morrendo de fome. Não temos capacidade de produzir sem agrotóxico. Hoje eu acredito nisso. Que nós precisamos de um controle mais rigoroso. Exatamente. Então, na aplicabilidade. Então, não significa usar agrotóxico e ter problema de saúde. Não. O agrotóxico pode ser usado e deve ser usado com critério. É uma utopia, então, não querer usar o agrotóxico. Eu considero uma utopia. É raro os que conseguem sobreviver. Não que eu seja contra. Eu dou força para uma agricultura orgânica, biodinâmica, enfim. Mas qual é a diferença da orgânica para a biodinâmica? A biodinâmica tem uns preparados. Eu não sou especialista nisso, mas ela é um pouco, naturais. É um pouco mais, digamos, do que a orgânica, um pouco mais avançado que a orgânica. E já tem farroupilha isso? Alguma coisa tem. Alguma está começando.
Que bom. A minha filha trabalha com isso. Opa, ela é consultora ou trabalha na empresa? Ela é agrônoma, trabalha na cooperativa Garibaldi, num programa ali de produção biodinâmica. Fica convidada para vir no programa para fazer umas dicas ali de... Ela é engenheira química, tu falou, engenheira agrônoma. Engenheira agrônoma. Isso. Tá. Então foi pelo caminho do pai. Também. Muito bem. Mas assim, só queria complementar a questão do agrotóxico, porque ele se torna... claro que o melhor seria não precisar usar. Usar nada de agrotóxico seria o ideal. Claro. Mas eu não acredito que hoje se consiga. Mas isso não significa porque pulverizou com algum agrotóxico que o produto no final esteja contaminado. É aquilo que você falou antes. Aqui se usa e o nosso suco ele é exportado para qualquer país do mundo. Agora, mas tem que ser usado com critério. Então existem exceções, e tem coisas muito mal colocadas também nesse sentido. Mal colocadas do uso indevido? Exatamente. Eu vou fazer aqui uma colocação. Por exemplo, teve, ano passado, outro ano, não faz muito, faz um ano, um pouco mais de um ano, aconteceu que saiu uma notícia do tomate e do pimentão, que o pimentão tinha muito mais problema que o tomate. Lembro. E isso é relativo. Por quê? Porque a área de pimentão é uma área menor, a área cultivada. E o agrotóxico, ele tem que ser registrado no Ministério da Agricultura. A empresa dona desse agrotóxico, ela faz as contas. Se é uma cultura de pouca área plantada, ela não investe um valor muito alto para registrar um produto, porque sabe que o mercado é pequeno ali. Então, nós temos um exemplo clássico aí do kiwi, que até ontem não tinha nenhum produto registrado. Então, tudo que não é registrado é proibido. E não significa, porque ele não está registrado, que seja um produto agressivo. Entendi. E muitas vezes é muito menos agressivo que o que está registrado. Só que a molécula nova, mais evoluída, menos agressiva, ela não está registrada. E aí, se usar, ela é eficiente e menos agressiva para as pessoas, enfim, para o meio ambiente. Certo. Mas ela não está registrada. Se tiver resíduo dessa molécula no produto, é um produto proibido e sai na mídia, está com produto Mais proibido. uma vez a burocracia atravanca a produtividade. Claro. Isso aí, isso não vem à tona, as pessoas não sabem disso. E a imprensa então, normalmente vezes, não fala. Gosta da polêmica. Né? Exatamente. Polêmica dá então nem tudo é problemático. Então, às vezes, o resíduo que ele está dentro do limite, que se fosse no tomate, no tomate ele está registrado, não seria problema nenhum. Mas ele está no pimentão, o pimentão não está registrado. Então, tinha produto proibido no pimentão. Olha só. O esclarecimento que a TV Cidade está fazendo. E às vezes até o que está registrado, ele é uma molécula mais antiga, mais agressiva e tal, mas que ela pode usar porque está registrado. Então, por isso que não é bem, às vezes, né, teria que estudar caso por caso, não dá para generalizar isso. Mas, infelizmente, tem isso e aí, é uma questão muito séria, porque eu que participo que eu sou já bastante vivido e de anos que eu participo de eventos, de seminários e simpósios, que se solicita isso do Ministério da Agricultura. Bom, para as culturas menores, que facilita o registro, enfim, que haja um acerto ali, a indústria química com o Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde. Acontece que dele tem, e Meio Ambiente tem 3 ministérios e uma empresa. Burocracia. E aí eles nunca se acertam. E aí o produtor também é culpado. Acaba sendo vitimado o produtor, porque é muito fácil, lógico, todos os produtos são rastreados. Então, se aparecer um resíduo lá em um determinado supermercado, ele vê pelo código da rastreabilidade. Esse produto veio da Silvestrin. O produtor é o Glacir. Deu. E vou chegar lá na tua propriedade. Isso aí. E aí, você é um produtor de kiwi e não tem um produto registrado. Usou um produto muito pouco agressivo, tranquilo, mas você é um criminoso. Vai para a mídia e está crucificado. E aí ninguém mais vai consumir porque bate em produto. E o produto não é um produto que está dentro do limite de resíduo. Entendi. Enfim, estaria tudo certo, mas não está registrado. Que bacana, é um esclarecimento que nunca vi na mídia. Nunca vi na mídia. Não, isso não aparece na mídia. É uma burocracia, por isso que às vezes a gente critica o Estado, né? A pessoa passa num concurso, fica lá sentado na cadeira e a pilha vai aumentando e eles não estão nem aí, né? Esse é um mal, é um dos males
da administração hoje, ontem. E tu te lembra daquele ministro da desburocratização? Sim. Isso é do governo militar ainda. Isso. E era um Brandão. Como? O Brandão parece que era o ministro. Eu não me lembro o nome dele, mas é o ministro da desburocratização. O cara tentou e foi vencido pela burocracia. Por quê? Porque daí diminuía cargos, diminuía salário, aquelas coisas que nem dá vontade mais falar, né? Mas só para concluir essa questão, e aí nós temos hoje, em função da rastreabilidade, é muito fácil de chegar em quem produziu. Mas o que eu coloco, e que acho que o Ministério Público, que está, e acho que tem razão, tem que zelar pela saúde da população, Claro. mas também deveria voltar a pontaria para o outro lado. Por exemplo, no caso que eu citei, o produtor não tem alternativa. Por que não se vai para o outro lado? Bom, o produtor, ele não é o responsável por registrar o produto. Certo. E os responsáveis não fizeram a parte dele. Cada um tem que fazer a sua parte. O produtor, qual é a responsabilidade do produtor? Usar o produto registrado, a dosagem correta e respeitar a carência. Isso é o produtor que tem que fazer. Obrigação dele. Mas e aquele que tinha que registrar e não registrou? Por que o Ministério Público também não se volta contra ele? Né? Ali, bom, a indústria química, a dona do produto e os ministérios que estão afetos a isso, esses também têm que responder. Se eles não estão fazendo a parte deles, mas é a indústria química que tem que registrar. Não, mas peraí. Fica num jogo de empurra. Exato, um empurra para o outro, um empurra para um ministério para o outro, para a indústria química. Sempre na parte mais fraca. Exatamente. E o produtor que é o que vai pagar. Que acaba pagando, acaba sendo ele o criminoso. E quem uma tem coisa mais, que a responsabilidade é de outros. E quem teria mais condições de resolver as coisas, que é o poder econômico, né? Exatamente. E são empresas poderosíssimas, né? Claro. Não tem empresa fraca nesse ramo, né? Mas então aí o Ministério da Agricultura, que é o principal aí, tem que dar uma fórmula para isso. Né? Chama a indústria química, facilita de um jeito ou do outro, mas enfim, que o produtor tenha opção. Mas isso precisa vontade política, né? E aí entramos na rotina. Gervásio, cartas na mesa, eu preciso perguntar algumas coisas mais, né? Do dia a dia também. Secretaria do Meio Ambiente de Farroupilha, Ministério Público de Farroupilha e a FAPAM estão realmente fazendo o que sempre fizeram? Ou estão um pouco mais assim, corpo mole atualmente? Qual é a tua visão geral do meio ambiente, do Ministério e da própria FAPAM? Bom, do meio ambiente, eu acho que ficou muito aquém da necessidade. Eu acho que as coisas precisam, de uma certa forma, tem que acontecer. Não que eu queira dizer com isso que tem que se patrolar, que tem que se passar por cima da lei, do meio ambiente, enfim, não. O caso da Van foi bem... Tu acompanhou o caso da Van, a loja, aquela que vai de Santa Catarina, que vai investir 2 dias agora? Não acompanhei esse caso. Ele não veio para o Rio Grande do Sul até agora, porque ele disse que às vezes era a lagartixa, às vezes era a cobra, às vezes era o sapo, e as liberações não saíam. Né? Então, a Secretaria do Meio Ambiente realmente... ela está fazendo o papel dela, mas não sabe o que fazer às vezes, né? Sim, e aí o que acontece? Ela fica enrolando e não... Então, diga, olha, isso aqui não dá para ser feito. Pronto. Aí o empreendedor vai ver se consegue fazer de forma diferente, então, mas resolve. Não passa um ano e não se tem nenhuma resposta. Vamos ver, não deu para fazer ainda. Embromation. Isso aí é muito ruim para os empreendedores. As coisas têm que funcionar. Obedecendo a lei, sim, mas tem que funcionar, não pode ficar enrolando, ou depois de 2, 3 anos, não dá para fazer. Bom, mas então por que não decidiu isso antes? Por que não me falou isso antes, que eu já teria buscado uma outra maneira? Plano B. O plano B, né? Claro. E o Ministério Público, você falou há pouco aí, eu achei importante, porque em outros casos também a gente vê isso, às vezes sempre história no mais fraco, desde a Boate Kiss ali, que os pais estão sendo processados pelo Ministério Público e os culpados pelo problema nem foram julgados ainda, né? Então, as coisas assim que eu considero hoje o Ministério Público uma casta intocável e que eles precisam rever os conceitos. Senão a figura do Ministério Público acho que vai ficar prejudicada, tanto quanto o STF hoje, né? São execrados em avião, em jogos de futebol, né? E a nossa FAPAM, o que tu acha assim? Ela está seguindo um caminho que sempre seguiu? O que tu me diz da FAPAM hoje?
Eu acho que a FAPAM, ela está fazendo o seu trabalho, deveria ter mais, a comunidade deveria participar mais. Né? Eu acho que tem pouca participação, são poucas as pessoas que se dispõem a sair de casa, ir para reunião, e participar e dar opinião. Trabalho voluntário. O trabalho voluntário hoje ele está muito difícil, então eu não vejo que seja só na FAPAM isso, mas na FAPAM está claro isso. Mas isso eu acho que é uma forma geral, assim, estamos, o país vive esse momento, as pessoas estão muito desacreditadas nas entidades, no governo, em tudo, e parece que se doa um pouco para a comunidade. Enfim, acho que deveria ter mais mobilização. Estamos meio amortizados, talvez. Por esse monte de coisa. O aterro da cidade, tu visitou antes, em tempos atrás, visitou agora, tu tem conhecimento como é que está o nosso aterro? Olha, eu visitei, mas já faz bastante tempo. Eu visitei uma vez só, não tenho ido muito lá não. Mas esse é um problema, o lixo sempre é um problema em todas as cidades no mundo. E quando se mistura muito, acaba indo para o aterro. Isso é ali um passivo que está sendo criado. Isso é um problema nacional. Farroupilha tem problema sim, mas não é um problema só de Farroupilha. E aí eu vejo que aí passa pela educação. Temos que iniciar com as crianças, também acho, de fazer isso nas escolas, enfim, criar esse hábito de separar bem o lixo. Nós observamos assim em outros países mais adiantados, por exemplo na Europa, a separação que eles têm é outro nível, né? Então no fundo sobra muito pouca coisa para o aterro. É isso que tem que se buscar, que se faça o reaproveitamento do lixo. Então para isso ele tem que ser separado de acordo e que sobre o mínimo do mínimo para ir para o aterro, porque o aterro sempre é um problema, é um passivo que está sendo a montanha criado. Continua crescendo. Isso que é o mal que eu vejo aí, é isso, que vai muita coisa que poderia ser aproveitada, está indo lá para o aterro. E está criando um monstro aí que não se sabe o que vai acontecer. Porque assim, até um ponto que eu acho que seria interessante, que eu tenho cobrado isso desde o tempo do governo anterior, é uma transparência maior, no sentido assim, qual é a tonelagem recolhida mês, né, do lixo total, a gente chama resíduos hoje, que é mais bonito, né? O politicamente correto, para tudo tem que mudar os termos, né? É lixo, a gente se acostumou com lixo, né? Depois você vai tirar do lixo o resíduo, é outro papo, né? Mas tudo bem. Eu acho que é uma pauta que seria boa para a FAPAM até, Gervásio. Qual é a quantidade recolhida mês e qual é a quantidade reciclada mês? Porque hoje a Ecofar, ela tem que dar saída do que está reciclando, né? Então isso seria um bom parâmetro. Porque o que eu tenho notado, e a gente tem recebido vídeos que os clientes, os telespectadores mandam, inclusive, né? E a gente tem a obrigação de mostrar tudo, né? Porque senão o povo para de acreditar na mídia e para de contribuir com essas coisas que a gente às vezes não fica sabendo, né? Que nem foi essa devastação que fizeram aí na Paim Filho essa semana, né? Uma rua toda ali indignada com os cortes indiscriminados, né? Feito pela prefeitura, o que é pior ainda, né? Se é fora de época ou não, não sei. Se foi por causa de energia, não era, porque não tinha fio embaixo. Mas choveu de fotos, vídeos, né? Até nós postamos muita coisa, né? Então isso é uma coisa assim, se a própria administração pública não dá o exemplo, é triste isso, né? Então eu acho assim que a FAPAM, de repente, teria que ser um pouco mais assim, agressiva nessas coisas. E como tu falou, tem pouca gente, às vezes a gente vê ali no grupo que não tem quem leve adiante, né? Então, de repente, convocar as pessoas que gostam do meio ambiente, que até tem tempo, que procurem a FAPAM. É uma entidade muito séria, tem muitos anos de existência na cidade e sempre luta pelo melhor. Se não está fazendo o melhor agora, é por falta de perna, às vezes, né, Gervásio? Sim. Falta de perna. Mas eu acho que é muito interessante, até porque, Gervásio, ontem me chamou a atenção, ontem, uma pessoa me mandou um vídeo, ali na estação férrea, tem um como é que chama, um container, onde o pessoal recolhe de moto, no centro aqui, os papelão, e bota ali. Sabe qual é o caminhão que estava juntando lá? Aquele que é compacta. Quer dizer, que reciclagem que vão fazer num caminhão compactador. Eu não vi mais o caminhão, aquele aberto, que eles estavam recolhendo o lixo seco, o resíduo seco. Eu não vi mais esse caminhão. Então eu acho que depois que a Ecofar pegou ali, eu acho que parou esse caminhão. Porque a gente separa.
a gente até lava, às vezes, gasta água, que consome o meio ambiente, consome o produto, para lavar o vidrinho de massa tomate. Bota no lixo seco. Aí vem o caminhão, aquele compactador e bota dentro do caminhão. Quer dizer, o cidadão faz o papel de palhaço, né? Então isso aí acho que nós tínhamos que cobrar, Gervásio. Isso é uma coisa, uma pauta boa, né? Mas essa da quantidade eu vou sugerir lá também, né? E a Ecofar? Tu viu mudança? Tu acha que foi uma boa alternativa dessa administração, a Ecofar? O que tu sabe sobre isso? Assim? Olha, eu não me sinto assim muito, uma opinião muito abalizada sobre isso, porque eu não tenho acompanhado de perto isso. Então, eu sei que o trabalho que vinha sendo feito não era bom antes, e não sei, acho que melhorou um pouco, mas tem muito a se fazer aí. Acho que tem muito a se fazer. Uma outra pergunta que assim, tem a ver com a FAPAM, porque as perguntas vêm, né? Tipo assim, no tempo da Terezinha ali, a Terezinha era uma ótima combatente, né? Colombo, o sangue de Colombo é bom, né? O Juarez aí é o homem do pedágio, sofreu por isso, mas é um guerreiro que vai ser reconhecido o resto da vida, né? Foi um que derrubou o pedágio também, ajudou, né? E a Terezinha não é longe disso, era uma guerreira e é ainda pelo meio ambiente, deve estar em Lajado agora, eu acho, né? A irmã do Juarez ali. Teutônia, tá ali para aquela região. Por aí. E então, assim, no tempo da Terezinha era bonito de ver ela ir para a rádio lá e ela detonava mesmo, né? E ela não era presidente na época, não me lembro quem era, e depois ela se tornou presidente. Mas de lá para cá, a FAPAM não tem surgido tanto na mídia, né? O próprio Pancoto era assim, ele sempre muito combatente, né? A FAPAM tem alguma veia política lá que mudou com a administração? Tu acha que a FAPAM consegue ser isenta na parte política? Olha, hoje, como ela está sendo conduzida hoje, não vejo tendência política dentro da entidade. E se em algum momento teve, também não saberia dizer. Mas as pessoas podem ter suas posições, mas a entidade, até onde eu percebo, eu não vejo tendência política na entidade, de partido político. Tu na SICS nunca demonstrou, né? E isso é bonito, né? Porque tem que separar o cidadão, eu separo, eu consigo separar o cidadão e o cidadão que está na frente de uma entidade, né? Fui presidente de rota, de tudo aí, e nunca misturei, né? Porque assim, eu vou sugerir é a Tânia que está de presidente agora, né? Nós fazer um levantamento, assim, até para as pessoas parar um pouco de ter essa dúvida, né? Porque essa dúvida não é minha, é uma dúvida que se comenta, né? Na cidade, né? Nos últimos 10 anos, nós pegaria, por exemplo, 5 anos do Bareta e 4 anos da atual administração, para nós ver quantas denúncias foram feitas. Eu acho que isso é um bom parâmetro, né? Porque eu vejo assim, se o próprio Ministério Público não está tocando essas denúncias para frente, sempre, diz o Moro, né? E eu uso no meu Face, que ninguém está acima da lei, independente do cargo, né? Isso é bonito. Acho que o Moro vai mudar o Brasil para os nossos netos, viu? Acho que alguma coisa vai mudar nesse sentido. Mesmo que o Moro esteja andando com 5 seguranças hoje, né? Para ir para o aeroporto, para o supermercado, mas se o Moro parar, outros Moros virão, porque eles viram que é possível, né, Gervásio? Mexer em coisa, que está mexendo em coisa aí que realmente é bastante forte, né? Então, o meu pedido para a FAPAM é que se faça um levantamento nos últimos 10 anos para ver o número de denúncia e ver se o Ministério Público está tocando à frente isso aí também. Porque é um papel deles, né, Gervásio? Eles ganham bem para isso, né? Eles ganham muito bem para isso, né? Uma coisa, tu falou num passivo alto de lixo. É uma coisa assim que eu acho que nós temos que comentar isso também. Dentro da Ecofar foi criada aquela cooperativa que tem participação de sociedade e tal. Mas nós sabemos, né, que a gente contrata, né, que nós estamos criando um passivo trabalhista dentro da Ecofar hoje, né? Porque se essa cooperativa trabalha dentro lá, separando o resíduo, eles vão vincular alguma coisa, não acha, na parte trabalhista? Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas é possível, talvez. Nós tínhamos que rever isso aí, né? Porque esse passivo trabalhista, quando é público, é nós que vamos pagar no futuro, né? Que é outra coisa errada, né? Sim. Um administrador toma uma posição, às vezes, com relação a demitir um funcionário que não podia demitir, o cara entra na justiça, 10 anos depois ele vem e cobra da prefeitura.
Daí o cara que fez a burrada está em casa, aposentado, ganhando o salário dele tranquilo, né? Então isso é uma outra coisa que o funcionário público também não é responsabilizado, né? Gervásio, o que eu queria então comentar contigo desse manual da etiqueta que eu acho que foi a Tere que fez. Esse manual aqui foi distribuído por toda a cidade e aqui tem 42 dicas sobre o meio ambiente, né? Isso foi distribuído nas escolas, então aqui fala sobre a água, sobre o uso da sacola plástica, né? Energia elétrica, a cidadania, o consumo, a reciclagem, de um modo geral, né? Eu até te conversava antes ali, tu reforçou aqui durante a entrevista, o caminho é educar as crianças, né, Gervásio? O caminho é educar as crianças. Então, eu acho que esse trabalho que a FAPAM fez, eu acho que foi fantástico e temos como fazer, né? Vou te deixar com as palavras final. Antes, Gervásio, eu queria trazer aqui para a vista o então vice-prefeito, hoje vice-prefeito, disponibilizou um local junto ao Andreas, ali onde ele tinha um espaço para ele, onde foi colocado, junto com a FAPAM, também participei disso, com relação a aterro sanitário ou lixão, né, que era a pergunta. Envergonha-nos destinar 6 milhões de impostos para Farroupilha e virar manchete por crime ambiental. O poder público tem que assumir sua responsabilidade do portão para dentro. A pergunta que eu deixo hoje para a administração pública, para o Ministério Público e para a própria FAPAM é o seguinte: o que mudou de 2011 para 2018? Será que o nosso aterro sanitário é lixão ou realmente é um aterro sanitário que está cada vez aumentando mais o monte lá de detritos, né? E na época foi distribuído pela própria FAPAM um folheto que nós fizemos, acho que uns 15 mil, 20 mil na época, crime ambiental, quem não está fazendo sua parte. Se nós fizéssemos todas essas perguntas hoje desse folheto, será que nós teríamos as mesmas respostas de 2011 ou de 2018? Essa pergunta não é para o Gervásio, essa pergunta é para a FAPAM como um todo, é para o Ministério Público e é para a administração. Eu acho que nós temos muito a fazer, como o Gervásio falou. Gervásio, eu quero te agradecer por tua disponibilidade. Falamos um pouco sobre meio ambiente. Gostei demais do esclarecimento que tu fez sobre o agrotóxico. Eu acho que isso é uma coisa pouca comentada, né? Assustadora para muitos, né? Principalmente para as pessoas que começam com uma doença e tal, dizem, isso é agrotóxico, não é? Tem muita mortalidade no interior pelo uso e tal. Então assusta as pessoas isso, né? Então falta um pouco mais de esclarecimento, talvez só um programa para isso seria bem legal, né? Sim. Trazer mais convidados, até o próprio Ministério Público ou um vendedor, fabricante disso aí, né? Para a gente desmistificar um pouco mais isso, né? Sim. Vou te agradecer mais uma vez aqui e te deixo com a palavra final. A casa continua à tua disposição como cidadão, como empresário, como meio ambiente, o que tu quiser, a casa está à tua disposição. Porque tu tem conhecimento, tem bagagem para falar o que tu quiser na TV aqui. Bom, eu agradeço a oportunidade. Eu só, antes de encerrar, eu gostaria de reforçar um trabalho que a FAPAM fez, que ele é pequeno, mas que ele poderia crescer muito, essa compostagem, essa criação de minhocas teve um grupo que participou, que teve início no almoço ecológico, que esteve lá na comunidade de São Luís, e umas pessoas aí se dispuseram a aproveitar o resíduo orgânico. Então isso ajuda muito na questão do lixo, porque senão isso vai lá para o aterro, e isso é um adubo. Então se cada família fizesse isso, nós teria quantas toneladas a menos de resíduo que iria lá para o aterro. Isso entra no processo de educação também. Exatamente. Então as pessoas aproveitar, porque ali não tem quem não tenha algum vaso com flores ou uma hortinha ou enfim algumas árvores onde possa colocar esse adubo orgânico que iria produzir com o resíduo produzido, digamos, na casa, na família. Então isso eu acho um trabalho importante, é um começo que eu espero que cresça e que então sim teremos resultados bem significativos. Mas então quero reforçar também essa questão que nós falamos dos agrotóxicos, que também tem muito produto, né, que
que substitui agrotóxicos, que são produtos biológicos, né? São toxinas de fungos e tal, são produtos mais modernos que não são agressivos às pessoas, né? E que também tem efeito, e que isso realmente nessa linha tem que crescer muito, e a gente diminuir, claro, e que estão sendo eliminados os produtos mais perigosos. Ainda existe alguma coisa, e também não é bem verdade que aqui no Brasil se usa produtos que não estão registrados em outros países. Em algum caso tem, mas também tem o contrário. Tem outros países que usam produtos que aqui são proibidos. Então, não é que se possa dizer, não, que o Brasil é o lugar onde se vende qualquer coisa, onde que não já perdeu, foi cancelado o registro em outros países e vão vender no Brasil. Esse tempo já passou. Já passou. Já passou. Então, o que nós precisamos mesmo, que tenha ali uma sintonia entre os ministérios para fazer esse registro das novas moléculas mais modernas, menos agressivas, e que a pesquisa se volte bastante mais para os produtos biológicos, que aí serve também para a agricultura orgânica, biodinâmica, enfim, e são sem nenhum efeito nocivo à saúde das pessoas. Então, para termos assim, cada vez mais alimentos mais seguros, isso é bom para todos. E sim, eu volto a chamar a atenção ao trabalho do Ministério Público, que é importante para proteger a saúde das pessoas, mas também que não seja focado somente no produtor, mas que também do outro lado, que force, que facilite né, os ministérios, enfim, e a própria indústria detentora do produto, que registre e que dê alternativa ao produtor. Que não seja obrigado a usar um produto antigo bem mais agressivo e o novo não pode só usar, porque se ele usar o novo menos agressivo, ele vai ser chamado de bandido e tudo mais. Então é isso, e agradeço novamente essa oportunidade e a gente está à disposição. Muito obrigado pela tua presença aqui no programa.